Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Amém? Eu estou em recuperação. Ontem eu dormi o dia inteiro. Era necessário. Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Um dia abençoado. Shalom, pastora Jerusa. Glória a Deus. Ao profeta Ivanei, depois de 2 dias arrebatado. Eita. Aleluia. Shalom, shalom, pastora Nani. Shalom, shalom, gente. Como que vocês estão? Hoje eu tô com as costas doendo, de tanto que eu dormi. Meu Deus. Ontem eu falei pro apóstolo. O apóstolo ontem foi lavar lá o galpão, né, amor? Ontem vocês foram lá lavar o galpão? Ontem eles foram lá lavar o galpão, onde vai ser a matriz da Global. Eu falei, eu não dou conta não, eu tô muito cansada. E eles foram pra lá ontem e eu fiquei em casa. Não tá aguentando. Shalom, shalom. Como que vocês estão? Já se recuperaram? Vou mostrar pra vocês, achei que o Shalom estão aqui, ó. Dormindo, ó. Posso tá com frio. Shekinah, Shalom, vamos acordar. Vamos acordar. Shekinah, 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 Shalom, Shalom, Shalom. Acorda, 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 Shekinah. Shekinah tá com tanto... Gente, a Shekinah tá com tanto frio. A Shekinah tá com tanto frio. A Shekinah tá com tanto frio que a Shekinah não quer nem levantar a cabecinha dela. Oh, meu Deus. Eles estão com muito frio, tadinho. Aleluia. Como vocês estão bem? Aleluia. Acho que é uma semana para recuperar de tanta glória, de tanta unção, de tanta... Glória a Deus. Aleluia. Pois é, gente. Eu tô ainda em outra dimensão. Não sei se vocês estão se sentindo assim. Mas a minha sensação é que eu ainda não tô aqui na Terra. Glória a Deus. Aleluia. Corpo fibrilando. É isso aí. Glória a Deus. E aí você começa a assistir você começa a assistir a transmissão, você começa a ser eletrocutado de novo. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Gente, eu não sei se eu contei pra vocês a novidade. Na verdade, a gente contou lá na conferência. Nós já fechamos um contrato de 1 ano com o local, um barracão lindo, um prédio, né? Na verdade, são 2 prédios e a gente vai juntar eles, que eles são germinados. Então, a gente conseguiu 2 prédios, cabe entre 800 mil pessoas, mais ou menos, né? Apertadinho cabe, mas 800 pessoas. Na verdade, quem tá fazendo a análise é a engenheira, né? Tem todo um protocolo assim, de segurança. E é isso. E aí a gente já vai fechar os terrenos e cremos que daqui 6 meses já temos capital para começar a construir aquilo que é nosso. Amém? Os terrenos que a gente vai comprar não é barato,
né? Mas o Senhor vai prover. Então, a novidade para vocês é, nós já temos a matriz da Global. Não é nosso, é alugado, mas o terreno para construir o nosso nós já estamos fechando também. Amém? É em Indaiatuba, São Paulo, aonde a gente mora, aonde o Senhor falou que era para fazer. Amém? Indaiatuba. Amém? Contando para vocês. Tem foto aí, amor, do celular para mostrar para eles? Dá uma olhada aí. Nem do vídeo lá que fez? Não, só a Anne que tem. A Anne tá aqui em casa. Anne, se você acordou e tem a foto. Amém? Gente, quem gostou da pregação, roda dentro de roda. Gente, eu tava ontem mandando mensagem pro Júnior, pro pastor Júnior. Eu falei, Júnior, o que você colocou dentro dessa arte? Você colocou unção. Eu olho pra arte, meu Deus, que presença. Que presença. Que presença. Tô indo morar aqui. Tem muita gente vindo morar pra cá. Né, amor? Sim. Meu Deus. E aí nós vamos fazer a matriz aqui. Amém? E em breve a gente tem mais novidade pra vocês. Amém? Glória a Jesus. Pregação de Ezequiel. Gente, aquela pregação foi o Senhor que me deu. Eu fiquei em aflição umas 3 noites que eu falava, Deus, como que eu vou pregar isso desse jeito que o Senhor quer? O Senhor falava, eu falei, Deus, como? O Senhor falou assim, é pra você falar do trono, fala do trono. Né? Glória a Jesus, aleluia. E a glória de Deus desceu naquele lugar. Um dos lados eu consigo. Ó, vou mostrar pra vocês. Um dos lados, assim. Esse aqui é um dos lados, é 2 lados, é 2 desse tamanho aqui. Amém? Vocês estão conseguindo ver? É 2 desse tamanho aqui, ó. 2 desse tamanho. Aí a gente vai quebrar a parede, porque eles são aqueles prédios iguais, do mesmo dono. Pré-moldado. Pré-moldado. E aí a gente vai quebrar a parede. Gente, olha que bênção. O meu irmão ofertou 2 meses de aluguel. E o aluguel é mais de 20 mil. Uma irmã na conferência ofertou 2 meses de aluguel. Que o apóstolo já fez, né, amor? 1 ano adiantado, né? Sim. O apóstolo já pagou 1 ano adiantado de aluguel. Pra gente conseguir um pouco mais barato. Olha que bênção, né? Que Deus abençoe essa irmã poderosamente. Eu declaro os céus abertos sobre a vida dessa irmã. Nem sei quem é, mas eu declaro em nome de Jesus. De forma estrondosa. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Mas, gente, essa matriz é pra gente fazer nossas vigílias. Amém? É pra gente fazer coisas menores. Coisas maiores, como conferência e escola, a gente ainda vai ter que fazer na estância, por causa da logística, hotel e tudo. Amém? Glória a Jesus. A gente alugou esse local e estamos comprando o terreno, fechando já, para começar a construir aquilo que é nosso. Amém? Terreno aqui é entre 800 e 1.200.000 cada um, mas o Senhor vai prover tudo. Amém? Nós cremos nisso. Aleluia. Glória a Deus. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês de novidade. Vai abrindo comigo aí em Apocalipse 6. Amém? Eu gosto muito de contar, gente, aquilo que nós estamos conquistando, para vocês entenderem qual que é a missão, o projeto global. Então, a matriz vai ser aí um lugar de treinamento, de escola, um celeiro, tá? E esse primeiro start eu quero muito trazer para vocês, tá? Nesse primeiro ano, vamos dizer assim, o Senhor falava de uma vigília para mim, internacional. Vigília que vai vir gente do mundo inteiro. Vocês têm noção? Então vai ser sobrenatural. Tô muito feliz, orei para vocês virem para Indaiatuba. Tinha gente profetizando já há muito tempo que Deus nos traria para cá. Glória a Jesus. Amém? Então,
Já estamos fincando estacas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gente, abra comigo Apocalipse 6. E a vozinha acordou agora. Fala shalom. Shalom, shalom. Shalom. Graças a Deus. Eu acordei mais cedo, eu olhei pra cá, não tinha ninguém. É que hoje era outros intercessores, ó. Foi? É. Amém? Glória a Deus. Gente, se estiver cortando a voz, sai e entra novamente, amém? Glória a Jesus. Vou aumentar aqui o som. Vamos orar para nós começarmos? Aleluia. Gente, eu sei que esse lugar é pequeno. Eu sei. Mas é o que nós temos pro momento. Amém? Eu quero que vocês entendam, esse lugar não é para fazer a conferência, esse lugar não é para fazer as formaturas de escola, esse lugar é para nós fazermos vigílias e coisas assim. Ou seja, dias de libertação, tá? Então, vamos orar e vamos gerar algo muito grande de todo mundo junto, ok? Aleluia. Aleluia. Feche os olhos de vocês e vamos estar orando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, clamar pela vida de cada um que está aqui e te agradecer, Pai, pela oração da madrugada, te agradecer, Pai, por esse devocional, te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez na conferência. Senhor Deus, nós somos totalmente dependentes da Tua presença. Pai, que toda honra, que toda glória, Senhor Deus, seja elevada a Ti. Amigo Espírito Santo, abre as janelas dos céus agora e fale conosco, através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Prestem atenção. Vocês sabem que a gente faz o Yom Kippur, né? Vamos ver que dia que vai ser o Yom Kippur certinho, que dia. Estou gerando, não é uma certeza, que nós vamos fazer esse ano o Yom Kippur juntos. Amém? Então vai ser um tempo extraordinário, tá? Então, provavelmente, nós vamos estar fazendo o Yom Kippur lá. A gente tem agora um projeto que a engenheira tem que vir. Então, tem um processo com a prefeitura de 60 dias. Então, vai aí entre 3 meses a 4 meses até fazer tudo, reformar e fazer do jeito que a gente quer. 3 a 4 meses, tá? Glória a Jesus. Amém? Mas dia 1º de outubro, apóstolo. 1º pro dia 2. 1 do 2. Então, se tudo der certo, quem sabe? Amém? Fazermos presencial esse ano o Yom Kippur. Amém? Abra comigo Apocalipse 6. Aleluia. Apocalipse 6. Vamos ler comigo aqui. Aqui nós vamos estar falando dos cavaleiros. Amém? Quem gosta de Apocalipse? Ó, esse aqui é um resuminho que eu fiz para o último seminário do Apocalipse. Eu fazia live e dava o resumo, né? Então, eu vou mandar esse resuminho, só esse daqui que eu vou mandar pra vocês, tá? Que eu fiz dos cavaleiros, tá bom? Então, o primeiro cavaleiro é o branco, a qual nós vamos estar lendo aqui agora. Então, vamos lá comigo, tá? Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Lembra que ontem nós falamos que o cordeiro é o único digno de abrir os selos. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: venha! Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco. E sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. E ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Ok? Então, até aí, tá? Então surge um cavaleiro montado num cavalo branco, tá? Com arco, coroa, saindo para conquistar. Representa um governo global, tá? Uma grande influência política, trazendo uma falsa sensação de paz. Hipoteticamente, é um líder altamente carismático, estratégico, pode surgir unificando as nações sob um discurso de paz e prosperidade. E podem ser feitas alianças políticas. Estou trazendo aqui para o contexto, né, escatológico do que os teólogos, né, que são escatologistas, que tratam de Apocalipse, dizem, né?
Pode ser feitas alianças políticas, né? Um tratado de paz para eles terem o controle mundial. Agora vem aqui para um cenário. O que tem acontecido em Israel, com o Irã e tudo isso, isso pode vir se agravar e pode chegar uma guerra. E aí, daí, de um contexto caótico, pode surgir esse primeiro cavaleiro, tá? Pode surgir esse primeiro cavaleiro. Vamos aqui agora pro verso 3, tá? Vamos aqui do verso 3. Glória a Jesus. Então, o primeiro cavaleiro fala de um espírito de conquista, só que é um engano, tá? Muitos escatologistas associam que é o anticristo, certo? Agora, segundo cavaleiro, vamos aqui do 3 ao 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo e ouviu o segundo ser vivo dizer, venha, então surgiu um cavalo vermelho e seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte, ok? Então aqui o segundo cavaleiro, nós estamos falando que esse segundo cavalo vermelho representa a guerra, violência, conflito e um espírito, né, de assassinato, espírito de guerra, espírito de morte. Então vamos lá. Então aparece um cavalo montado, né, um cavaleiro montado nesse cavalo vermelho. E ele vem tirar a paz das nações. Então, hipoteticamente, ele representa conflitos militares globais que podem se expandir, levando a uma terceira guerra mundial. E eu vou dizer para você, nós estamos na eminência disso daí. Nós, como espectadores do que tem acontecido, principalmente ali no Oriente Médio, a gente vê que isso pode se agravar e isso pode chegar a isso, né? Nós vamos fazer o segundo seminário, que é Apocalipse 2. O Senhor ainda não me deixou fazer, ok? Conflitos militares globais podem explodir, levando à terceira guerra mundial ou guerras civis em diversas nações. Populações podem ser manipuladas para se revoltarem, gerando caos, destruição em massa. Terrorismo e conflitos urbanos podem se intensificar. Então, os teólogos que são escatologistas, eles levantam isso. Pode acontecer uma terceira guerra mundial e aí um terrorismo em massa pode começar a agravar todas as nações. Amém? Vamos aqui agora para o verso de número 5 e o verso de número 6. Ok? Agora é o cavalo preto. Depois eu vou mandar esse resuminho para você. Quando o cordeiro abriu o quarto... eu pulei um capítulo. É o verso 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer, venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança e ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer, uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Então esse cavaleiro aqui é uma escassez, é uma fome que vai vir sobre o mundo, tá? Então simboliza crise econômica, simboliza fome, injustiça financeira. O trigo e cevada são medidas básicas de alimento, tá? Vendidas por preços absurdos, ok? Então, deixa eu ver o que eu coloquei aqui no meu resuminho. Então, um colapso econômico pode acontecer, onde a comida, né, vai ficar muito escassa, vai ter um acréscimo, né, ao preço da comida, uma crise financeira extrema. Então, apenas os ricos podem ter acesso a alimento e recursos essenciais, enquanto a maioria da população sofre uma fome e uma miséria. Aí você vem e fala assim, mas tem tanta gente juntando alimento, guardando, estocando. Então, você sabe que já tem uns 6, 8 anos que vem pessoas guardando alimento, estocando alimento. Quem sabe não é dentro desse nosso tempo
que isso pode surgir, amém? Tem pessoas, eu já tive vários sonhos que a comida acabou e uma mulher, né, ela ficava ali. Tive sonho nos Estados Unidos. O sonho era que eu e o apóstolo estavam andando de moto porque não podia mais se andar de carro, tinha tanto terremoto no mundo e a terra estava rachando. E aí a gente andava de moto, porque quando a terra começasse a rachar, a gente conseguia desviar. E aí a gente parava numa venda de comida, só que chegava na venda e não tinha nada de comida. E nessa venda tinha um pastor e ele tinha na mão uma bandeja assim, ó. E esse pastor era um pastor conhecido, renomado, conhecido. E aí eu chegava com uma mochila nas costas. No meu sonho, na mochila, eu tinha alimento. Eu chegava lá para ver se tinha alimento, porque a gente queria comprar mais. E quando eu chegava, uma mulher começava a puxar a minha bolsa e falava: eu quero arroz, eu só quero arroz, eu só quero um pouco de arroz. E aquela mulher começava a pedir arroz. E aí esse pastor falava: não tem nada. Só que de repente eu percebia que aquela mulher que pedia arroz era um demônio. E eu colocava a mão na cabeça dela e eu falava: manifesta agora, em nome de Jesus. E ela vinha, o demônio estava nela. E aí esse demônio começava a conversar, discutia, murmurar, né, conversar comigo. E falava assim: nós viemos em muito e a gente não vai sair tão fácil. E falava assim: nós somos o espírito da escassez, alguma coisa assim nesse sentido. E eu falava: sai no nome de Jesus. E aí aquele pastor que estava com a bandeja, eu falei: pastor, mas não tem nenhum alimento. E a bandeja estava com maços de dinheiro. Ele falou assim: a gente tem dinheiro, a gente não tem o insumo. A gente tem dinheiro, a gente não tem o insumo. Só que eu tinha comida porque eu sabia o que ia acontecer. E eu tinha me guardado, e eu tinha alimento em casa. Eu tinha para mim e para minha família. E a pastora Jerusa estava comigo lá nos Estados Unidos. Acho que ela lembra, eu tive sonho. Foi muito vívido, eu estava com o meu apóstolo lá também. E aí o sonho acaba. Então, gente, a gente precisa ficar atento. Insumo é alimento, gente. Insumo é arroz, feijão, é o básico. Não tinha. Gente, pensa numa venda que não tinha nada. Era uma venda de madeira e não tinha nada. Nada. Ok? Não tinha nada. E aí, outra coisa, outro sonho que eu tive, vou contar pra vocês. Eu sonhei, outro sonho, que tava tendo uma grande festa porque ia matar uma vaca. Só que isso já não era comum, matar uma vaca. Só que era um fazendeiro muito rico e ele ia matar uma vaca e tava fazendo uma festa porque ia matar uma vaca. E o Júnior trocava nota com esse fazendeiro, porque aí o Júnior pegava uma nota de dinheiro e falava assim: eu não tenho essas, porque o dinheiro não valia mais. O Júnior trocava com aquele fazendeiro porque ele se tornou tipo um colecionador de notas que o dinheiro não valia mais. E aí o gado valia muito. E tinha pessoas ali clamando por um pedaço de osso. Eles não queriam carne, eles queriam o osso. No sonho, o apóstolo, ele tinha um maço de dinheiro, só que o dinheiro não valia. Ele estava dando lá o dinheiro para esse fazendeiro, porque ele estava se tornando um colecionador. E aí a vaca, sendo morta ali, representava uma festa muito grande, porque aquilo ali se fazia antigamente, tá? Era desse jeito. Então, esses sonhos que eu tive, aí no sonho, eu escutava assim, no sonho, eu lembro que nesse sonho específico, Deus falava que as mulheres que não tinham gerado filhos ainda, estavam sendo poupadas por Deus. Muito forte, né? E sonhos assim eu já tive muito, tá? Então vamos voltar aqui. Então provavelmente
há essa iminência de vir uma crise financeira muito grande, tá? Então aqui, ó, uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia. Então a comida vai estar num valor absurdo, tá? Apóstolo, o que a senhora já fez? Se o apocalipse começar amanhã e acontecer alguma coisa, a gente sabe se virar, né, amor? A gente tem gerador, a gente já tem tudo que a gente vai precisar, amém? Vamos aqui agora para o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouviu o quarto ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia, e eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, pela doença e por meio de animais selvagens. Então, o cavaleiro, o 4º cavaleiro, ele representa a morte, é o cavalo amarelo, tá? Ele tem poder para matar 1/4 da população. Então, por exemplo, quanto que tem nossa população hoje, amor? Quanto seria 1/4 da população? Tem 8 bilhões? Dá uma olhada se tem 8 bilhões hoje. Gente, faz uma pesquisa. São os 2 bilhões, então, se for 1/4, né? Se é 1/4 da população, esse cavaleiro ele tem poder para matar pela doença, pela espada, ou seja, por guerra, tá? Ele tem poder para matar pela espada, né? Vamos ler aqui de novo. Olha só. Pela espada, pela fome e por doenças. Isso mesmo, Costa. 8 bilhões aproximadamente. Nós temos 8 bilhões de pessoas hoje no mundo. Se for 1/4, vai dar 2 bilhões. Se for 1/4, dá 2 bilhões. Amém? Exatamente. A Josi chegou numa problemática aí. Josi, exatamente. Você falou tudo. O problema de quem não tem é roubar de quem tem. Por isso que eu digo para vocês. Isso é uma coisa que nós temos que ter. Lógico, vamos imaginar um cenário apocalíptico. Você juntou comida, você estocou, você guardou e agora você tem. Só que vai chegar uma hora que os mercados vão colapsar e não vai ter nada, vai acabar o diesel, vai acabar a gasolina e aí vai começar o saqueamento. Então, além de um lugar seguro, você tem que ter, além de estoque, você tem que ter um lugar seguro. Um sítio, um lugar, um refúgio, ou uma casa bem. Amém? Então é isso? Ok? Então, hipoteticamente, pode surgir, tá? Esse cavaleiro da morte dizimando milhões de pessoas rapidamente. Uma fome, um colapso, né? Guerras e tudo isso. Agora vamos aqui para o próximo selo, o 5º selo, ok? 5º selo. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho fiel. Então, os 4 primeiros selos, nós estamos falando de 4 cavaleiros, tá? O 5º selo, nós estamos falando, o que é esse selo aqui? É um selo, tá? É o selo que representa as almas que morreram em prol do Evangelho de Cristo. Haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então, o 5º selo representa as almas dos mártires que estão clamando por justiça. Essas pessoas morreram. É a alma dos apóstolos, é a alma de pessoas que foram penduradas, que foram mortas, que foram assassinadas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho fiel. E eles aqui estão clamando que pela justiça, por vingar o sangue. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que descansem mais um pouco até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço que se juntariam a eles depois de serem mortos.
Esse número é os 144 mil. Ok? Vamos voltar aqui. Quem são 144 mil? É o povo que se entregou por Cristo, pela palavra de Deus. 144 mil. Porque, olha só, o Cordeiro, Jesus vai falar, gente, vocês têm que esperar, eu tô falando do meu jeito colérico, né? Gente, vocês têm que esperar mais um pouco, porque ainda não completou o número dos seus irmãos. Não se completou o número dos seus irmãos. Significa que até nos últimos dias haverá uma somatória aos 144 mil. Porque alguém que morre pelo evangelho não é tanto assim, gente. A gente escuta falar, olha, esses missionários, essa família de missionários, tá? Essa família de missionários morreu. Isso, aquilo. Não negaram. A gente conhece histórias assim, tá? Esses 144 mil, gente, são pessoas, não somos nós, gente. São pessoas que vão morrer pelo evangelho, vão morrer. Vão perder sua vida pelo evangelho, vão morrer sua vida pela palavra de Deus, tá? Quero que vocês entendam isso. Vamos ler aqui de novo no 11. Então, cada um deles foi dada uma veste branca. E lhe foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Ok? Deixa eu só ver aqui que eu coloquei aqui para vocês também. Então, João vê as almas dos que foram mortos por causa da fé, clamando por justiça. Eles recebem veste branca, mas são informados que devem esperar um pouco mais. Então, a perseguição contra os que não aceitam o sistema global pode aumentar drasticamente. E líderes religiosos podem ser presos ou mortos. E sistemas de autoridade podem ser implementados. E pode haver um grande número de pessoas sendo forçadas a escolher entre sua fé e a sobrevivência. Então, são outros mártires que vão vir para se somar ao número dos que já existem. Agora, vamos no 6º selo. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. Presta atenção. Houve um grande... Então, eu acredito, presta atenção aqui comigo. Esse 5º selo, ele não vai ser aberto na terra, ele vai ser aberto nas cortes celestiais. Porque nós estamos falando de almas que estão reivindicando justiça. Então, presta atenção. O primeiro selo acontece na terra, o segundo selo acontece na terra, o terceiro selo acontece na terra, o quarto selo na terra, o 5º selo acontece no céu. No âmbito espiritual, ele não vai acontecer de forma física, porque nós estamos falando das almas dos mártires. Agora, o 6º selo, nós voltamos para a terra, que é um grande terremoto. Vamos ler esse terremoto aqui. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes e uma figueira sacudida por forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então, deixa eu ver aqui. Então os reis da terra e os governantes, os generais e os ricos, os poderosos e os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas, bunkers. E entre as rochas das montanhas, e gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira. Quem poderá sobreviver? Uau! Amém? 6º selo. E aqui no 6º selo, um grande terremoto acontece, o sol escurece, a lua fica vermelha como sangue, estrelas caem do céu, ou seja, meteoros, né? Montanhas e ilhas se movem e as pessoas tentam se esconder com medo do julgamento que se aproxima. Hipoteticamente,
Vai haver erupções de vulcões, terremotos e tsunamis que podem ocorrer em grande escala, sem precedentes. O céu pode ser escurecido por causa de eventos cósmicos e explosões nucleares, e a humanidade pode entrar em um estado de pânico total. E aqui, queridos, é onde os ricos, os governos vão pegar e vão fazer o quê? Eles vão começar a ir para cavernas, debaixo de rochas. E você sabe hoje que tem o dono do Facebook, ele fez um bunker muito caro, amém? Só que eu vou ser sincera para você, eu acredito que aqui o Senhor Jesus já levou a gente, levou o povo dele. Eu creio de todo o meu coração, eu creio de todo o meu coração que aqui o Senhor Jesus já levou o povo dele, amém? Vamos, deixa eu ver se tem aqui o outro selo. Glória a Jesus. Deixa eu ver. Tá, eu acho que o outro selo é só mais pra frente. Então amanhã a gente continua no 7, tá? Tá. Então o cordeiro, nessa linguagem aqui figurada, é Jesus Cristo. O livro selado é o plano do juízo de Deus que está sendo aberto, que só está sendo aberto pelo cordeiro, porque ele é o único digno. Selo significa juízos progressivos. Então abre o primeiro selo, por quê? O que significa isso? Acontece algo e depois acontece... É progressivo o selo, porque senão abriria todos os selos juntos. Jesus abre um selo, depois Jesus abre outro selo, Jesus abre outro selo, porque significa que são selos, né, que estão sendo abertos em sequência. Primeiro selo representa o cavaleiro branco, representa um líder sistema global, tá, trazendo falsa paz. Está associado ao anticristo. O arco representa uma conquista sem guerra direta. Coroa, autoridade e domínio. Segundo selo, cavaleiro vermelho, representa guerras e violência global. A espada, conflitos e destruição, tá? Terceiro selo, cavaleiro negro, simboliza crise econômica e fome. Balança, controle econômico e desigualdade. Trigo e cevada, alimentos básicos, né, com preços elevados num tempo de escassez. Quarto selo, que foi, né, cavaleiro vermelho, cavaleiro amarelo ou pálido, em algumas interpretações bíblicas, representa a morte em larga escala. Então, além de morte física, condenação espiritual, morte por espada, fome e pestes ou doenças. Então, 4 formas de juízo: morte por espada, fome, pestes e feras, né? Quinto selo, mártires clamando. Então aqui os mártires estão clamando, tá? Por vingança, por justiça pelo seu sangue derramado. E aí Jesus vai falar que eles têm que esperar mais um pouco até que se cumpra. Gente, quem vocês acham, tá? Eu vou deixar para ler o selo, o sétimo selo, certo? Aí o sexto selo é um cataclismo muito grande, que é um grande terremoto, abalos físicos, né? Sol negro, lua vermelha, estrelas caindo, ou seja, meteoros caindo, montanhas se movendo, homens se escondendo, medo do juízo, que é inevitável, e o grande dia da ira do Senhor. Amém? Prestem atenção aqui, ó. Prestem atenção aqui. Esses 144 mil são o povo de Israel, tá? Nos 144 mil, estão falando que é da tribo de Rubem, da tribo de Gad, tribo de Asser. Então, nós estamos falando de uma linhagem, tá? De uma linhagem de Israel, certo? Nós estamos, vamos ler aqui. Vai no capítulo 6, vai no capítulo 7, no verso 4. E ouviu o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Tá? 144 mil das tribos de Israel e da tribo
de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. De Gade, 12 mil. De Aser, 12 mil. De Naftali, 12 mil. De Manassés, 12 mil. De Simeão, 12 mil. De Levi, 12 mil. De Isacar, 12 mil. De Zebulon, 12 mil. De José, 12 mil. De Benjamim, 12 mil. Tá? Nós estamos falando, queridos, esse povo, esses mártires são 144 mil. Tem que ser de Israel? É da linhagem. Eu acredito que pode ser da linhagem. Amém? Tá? Podem ser da linhagem, tá bom? Os testemunhos de Jeová acham que é eles, tá? Eles têm até esses dias atrás, tinha vaga ainda para 144 mil, eles estavam colocando gente. Então, gente, isso aqui ninguém sabe quem é, só Jesus que sabe quem são esses 144 mil, tá? Então, a gente precisa se atentar. Eu vou mandar esse resuminho para vocês, ok? Lá no grupo do nosso grupo do Global Fire, do Telegram, tá bom? Vou mandar para vocês pegar bem certinho. Eu coloquei aqui até. Então, o sétimo selo. O que é o sétimo selo? O sétimo selo vai aparecer só no capítulo 8. É um silêncio e o início das trombetas. Então, o sétimo selo vai marcar agora um outro nível de juízo. Então, os 7 selos são juízos. Mas vamos se dizer que é o juízo de entrada? Só que aí no 7º selo vai fazer um silêncio no céu e vai dar início agora, tá? Vai dar início às trombetas, certo? Então, quando o último selo é aberto, há um silêncio no céu por cerca de meia hora. Meia hora no céu deve ter outro valor aqui na terra, tá? Esse silêncio é um momento de preparação para eventos ainda mais intensos que virão às 7 trombetas. É um intervalo. Então, o 7º selo, vamos meia hora. Meia hora nós estamos falando de 30 minutos, tá? Pode ser, dentro da minha perspectiva, essa meia hora pode ser 3 anos de pausa. Tá? Pode ser 3 anos de pausa. Meia hora. Certo? Pode ser. 30 minutos, meia hora. Pode ser mais, pode ser menos. Então vai haver uma trégua, que vai chamar o silêncio no céu, certo? E esse silêncio pode ser um tempo entre os selos e as trombetas. E agora vai vir as 7 trombetas. 7 trombetas, nós estamos falando de juízos mais intensos, mais violentos. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Cordeiro diz às igrejas. Amém? E aí amanhã a gente continua, né, no capítulo de número 7. Amém? Amanhã a gente vai continuar no capítulo de número 7. Aí depois vem o Cordeiro, abre o 7º, a 5ª trombeta. Gente, Apocalipse é um livro complexo de entender, tá? Mas quanto mais você lê, mais você estuda, mais você encontra mistérios aqui. Amém? Eu, de todo o meu coração, acredito que nós já estamos, tá, nas dores de parto. Principalmente com essas guerras, com essas coisas. E aí, das dores de parto, a gente entra na tribulação, ok? Se o arrebatamento é pré, meso ou pós-tribulacionista, isso também não importa muito. Eu acredito que seja pré. O importante é você estar posicionado em Cristo, posicionado em Deus. Amém? Então, é sobre isso. Estar em Cristo, estar posicionado, estar fazendo a vontade do Cordeiro, estar no Cordeiro, porque se for pré, você vai ser pego de surpresa. Se for meso, talvez você tenha discernimento para entender que está por acontecer. E se for pós, talvez você não aguente a pressão e você acabe negando Jesus. Se você não estiver em Cristo e alguém apontar uma arma para o seu filho ou ameaçar o seu cônjuge, não sei, talvez você não aguente e você não tenha raiz suficiente em Cristo para falar que não nega Ele. E aí? Então, o perigo de ser pré é do povo ser pego de surpresa.
O perigo de ser meso é o povo não ter discernimento que está por acontecer um arrebatamento. O perigo de ser pós é o povo não suportar a tribulação, não suportar e acabar negando o cordeiro por tanto sofrimento, por não ter raiz suficiente com Jesus. Amém? Amém? Glória a Jesus. Então, o que eu recomendo você? Tem raiz firme com Cristo. Agora. Porque se você tiver raiz com Jesus, se for pré, meso ou pós, você vai se dar bem em todas. Porque se for pré, você vai de arrasta para cima, arrebatado, com corpo de glória. Se for meso, você vai ter discernimento e vai conseguir ficar posicionado. Se for pós, você vai conseguir negar o sistema global e vai falar, não nego Jesus, estou com ele até o fim. Mesmo perdendo sua vida, mesmo vendo seu filho perder sua vida, mesmo vendo qualquer pessoa perder sua vida, você fala, eu estou com Cristo. E aí? Talvez pensar que seja pré, seja melhor. Amém? E é sobre isso. Amém? E quando esse povo for arrancado da terra, eles vão inventar um monte de coisa. Vão falar que a gente foi... que nós éramos, talvez, a praga do mundo, que a gente foi levado pelos alienígenas. O sistema global vai inventar uma mentira. O porquê nós fomos levados. Põe uma coisa... O sistema global vai inventar uma mentira. Tá? Eu também quero ir no primeiro lote. Eu quero ir no primeiro lote, tá? Apóstolo, eu acredito que seja pós, porque vai ser arrebatamento quem está em Cristo e vai ser completado. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Esses 144 mil, eles não são o povo que vai ser arrebatado. Esses 144 mil é o povo que já morreu. É o povo que ainda não completou o número de mártires, tá? Esses 144 mil. 144 mil que o povo separa o povo do arrebatamento. Separa o povo que vai ser arrebatado dos 144 mil. Separa. 144 mil. Você quer que eu leia pra você quem é os 144 mil? Vou ler pra você, tá? Deixa eu ler. Tá? Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver os 144 mil. 144 mil são pessoas puras, que não se envolveram sexualmente. Pessoas, queridos, que são... Tá, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver. Se você... Amor, dá uma olhada no texto aí. Espera, não faça mal. Se eu vi fora marcado. Esses 144 mil, gente, são um povo puro. É um povo, tá? Esse 144 mil é gente que não... É gente que viveu só pra Cristo, tá? É gente que morreu por Jesus, era puro, tá? Eram pessoas puras. Ok? Não sei onde tá. Vou achar. Tá? Enquanto vi 4 anjos em pé, 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar ou em qualquer árvore, e vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo e gritou: as 4, não, danificar a terra, não façam mal à terra, nem o mar aos árvores, Deus. E ouviu no... Até aqui não falou, deixa eu ver. Depois eu vi isso. Até o 14? Tá no 14? Tá. Bom, vai lá no 14. O cordeiro, 144 mil. Então viu o cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam os 144 mil. Agora aqui, no verso 14. Gente, presta atenção. Presta atenção aqui. Nós estamos no capítulo 6. No capítulo 6 ainda não completou. Nós precisamos entender que os acontecimentos são progressivos. No capítulo 6 não se completou esse número. Agora, no capítulo 14, completou.
No capítulo 14, completou o número dos mártires. Quem que é os mártires? Pessoas que morreram em nome de Cristo, imaculados. Então viu o cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144.000, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito na testa. E ouviu um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como um som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Anota isso aí, eles haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres. Então nós estamos falando de pessoas virgens, ok? Sem manter relações com mulheres e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem e são irrepreensíveis. Então você não é os 144.000, não. A não ser que você esteja dentro dessa... Você seja uma pessoa que não teve nenhum tipo de envolvimento sexual e você não mentiu, você... Então, por isso que você fala, meu Deus, e são homens. E nós estamos falando de homens. Pelo que o texto diz, nós estamos falando 144.000 homens. Pode ser, pode também não ser, tá? Porque a Bíblia pode trazer essa linguagem. Mas eu creio que sejam, tá? Então, queridos, esses 144.000 aqui são pessoas que eram puras, não tiveram vida sexual, virgens, foram comprados, tá? 144.000, ok? Então 144.000, nós estamos falando de almas, ok? Que foram mártires. Separa o povo do arrebatamento desses 144.000, porque 144.000 está sendo contado desde lá do começo. Pessoas que morreram por causa da palavra de Deus e por causa da testemunha fiel, tá? E eu acredito que esses mártires aqui, tá? São antes de Jesus e pós-Jesus. Por isso que fala pela palavra de Deus e por causa do testemunho fiel. Então eu acredito, tá? Que esses mártires, esses 144.000, tá sendo contado antes de Cristo e após Cristo. Estevão, um exemplo, Estevão, né? Ok. Quem é o povo que vai ser arrebatado? É o povo que está em Cristo, o povo que está em Jesus. É o povo que está lavado no sangue do Cordeiro. Por mais que você teve uma vida mundana, agora você está em Cristo. O povo, tá? Certo? O povo do arrebatamento é o povo que está com Cristo, está em Jesus. Não importa o que você fez, se hoje você foi lavado no sangue do Cordeiro, é esse povo que vai ser arrebatado. Esses 144.000, queridos, eles vão estar com Jesus, tá? Eles vão estar com Jesus para julgar, eles vão estar com Cristo ali. Depois, então separa 144.000 e separa o povo do arrebatamento, amém? Separa isso daí, ok? Os 144.000, primeiro, que é um povo de Israel, ou da linhagem de Israel, é um povo que não se deitou com, não teve relações com mulher, olha a característica deles, ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000, que haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, então é um povo puro, tá? Sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra. Fala, dentre os habitantes da terra, mas a Bíblia vai dizer que é da tribo de Israel, então tem que ter linhagem, sangue, como oferta especial a Deus e a Cordeiro.
e não mentem, são irrepreensíveis. Amém? Então, os 144 mil, tá? Eu creio de todo o meu coração que é um povo que tem linhagem com Israel. Eu acho. Eu creio, tá? Pode ser só homens? Pode ser só homens. Pode ter mulher? Pode ter mulher. Mas nós não sabemos, gente. Eu não sei de nada. Não sou a quarta pessoa da Trindade. Aqui não tem como afirmar, porque uma linguagem profética, ela pode estar apontando para várias vertentes. Amém? O que nós temos que ver? Nós temos que olhar o livro de Apocalipse, porque existe linha teológica que aponta para cá, linha teológica que aponta para lá. Mas você e eu não sabemos de nada. Precisamos entender isso e sermos humildes para falar, olha, a Bíblia diz assim, mas pode ser que não seja assim, tá? Então o que eu falo para você? Dá a entender pelo texto que é só homem, só pessoas puras que não tiveram relação, foram comprados por uma oferta especial e são da linhagem de Israel. Ainda que não vivam em Israel, tem que ser de uma linhagem de Israel. É o que o texto fala. Certo? Agora, eu, como pastora, apóstola, ou qualquer coisa que Deus tenha me intitulado na terra, não sei de nada. Porque a Bíblia pode estar num contexto contando em capítulos, pode estar, mas pode não ser. Pode ser que talvez um capítulo que a gente vai ler lá na frente, ele possa acontecer primeiro. Então, o que eu quero trazer para vocês a gente precisa se atentar ao Apocalipse, nos acontecimentos, os selos, tá? Eu acredito que Jesus não ia abrir um selo após outro, sem que isso fosse uma ordem sequencial. Então, o que eu acredito que acontece em sequência? Os 7 selos, as 7 trombetas, tá? Eu acredito plenamente, ok? Eu acredito que a Bíblia está numa ordem cronológica. Eu acredito, tá? Eu acredito que a Bíblia está numa ordem cronológica, tá? Eu quero que você entenda, você não é israelita e o israelita, há uma diferença entre eu e o israelita. O israelita, eles são o primogênito, eles são o povo de Deus. Existe uma diferença entre os israelitas e a gente. Depois que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, os cordeiros com Cristo, mas a primeira nação a qual Deus veio foi Israel. Existe um favor diferente sobre Israel? Existe, gente. Tá? Nós somos cordeiros com Cristo. Nós somos comprados pelo sangue do cordeiro. Mas é igual, por exemplo. Vem aqui comigo. Vocês conseguem entender que o povo de Israel, eles é o povo que tem a revelação direta de quem Deus é? Do Yahvé? Nós, para conhecer o Yahvé, precisamos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, para conseguir ter a revelação do Pai, nós. Mas quando Jesus não havia ainda, Abraão, esses homens, eles já tinham acesso a Jesus, acesso a Deus, tá? Então, Israel é um povo que conecta direto com Deus, certo? Depois Jesus vem, certo? Muitos deles não reconhecem o Messias, muitos deles já sim, mas nós estamos falando de uma nação que tem a revelação de quem Deus é direto. Porque isso é passado de pai para filho. Você tá entendendo? Eu acredito que há um favor sobre Israel, tá? Há um favor sobre Israel. Tem gente que fala assim, Israel, se não acreditar no Cordeiro, vão ser condenados. Amém, eu acredito. Só que nós precisamos entender que Israel tem a revelação plena de quem é Yahvé, de quem é Javé, de quem é Elohim, de quem... Gente, eu não sei se vocês viram, quem estava na conferência e viu a pregação roda dentro de roda. Você viu como que eu abri essa pregação? Você viu como eu liguei essa pregação? Falando os nomes de Deus. Quando eu falei os nomes de Deus, manifestou de cada nome uma faceta do poder e da glória dele. Eu abri a pregação falando os nomes de Deus.
Então a pregação chamava Roda Dentro de Roda, manifestação da presença de Yahweh. E quando eu comecei a falar, explodiu no mundo espiritual, porque vocês começaram a sentir o que é o Yahweh. Amém? E eu quero que vocês entendam que Deus, vocês precisam ter revelação do Pai. Vocês precisam mergulhar no Pai. Então, tarefa para vocês, hoje, vocês vão pesquisar todos os nomes de Deus. Do Yahvé, do Javé, Adonai Elohim, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Sabaoth. Vocês vão pesquisar o nome e o que significa aquilo. Porque isso vai conectar vocês com a presença do Pai, ainda de forma mais profunda. Quando eu vou orar Javé, que é Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, quando eu entro na oração com Yahweh, eu falo, Senhor, Javé, Jeová Nissi, Elohim, El Shaddai, Adonai. A presença dele vai entrando dentro do quarto. A presença dele vai entrando. Quando eu vou chamando ele pelos nomes, eu estou falando quem ele é, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Sabaoth. Quando eu vou falando, eu vou chamando ele, ele vai se manifestando. Amém? É igual eu falei, quem gostou daquela pregação sobre a pessoa de Cristo? Tem gente que sabe sobre o nome de Cristo, mas tem gente que conhece a pessoa de Cristo. Os nomes de Jesus também nos conectam à pessoa de Jesus, amém? E eu preguei para vocês sobre o poderoso nome de Jesus. Quem gostou daquela ministração? Então não basta você só saber o que Jesus fez, você precisa saber sobre a pessoa de Cristo. Para saber a pessoa de Cristo, você tem que entender quem ele é para Deus, quem ele é para o Espírito Santo, quem ele é dentro da Trindade, o que ele fez antes da nova aliança, o que ele era antes da fundação do mundo. Então eu acredito que aquela ministração trouxe para você um pouco mais de profundidade da pessoa. Amém? A pessoa de Cristo. Amém? E você também precisa mergulhar na pessoa do Espírito Santo. Ah, se vocês conhecessem o Espírito Santo. Ah, se vocês soubessem quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é cheiroso, ele é doce. O Espírito Santo, ele é uma presença inefável, não se explica. O Espírito Santo, ele é lindo. O Espírito Santo, ele é estrondoso. Porque tem gente que pensa que o Espírito Santo é a manifestação pequena, a menor de todas. Não. Na ministração, na sexto vórtice da glória, que eu liguei da carruagem do trono, ali houve as 7 manifestações do Espírito Santo. Espírito de temor, Espírito de conhecimento, Espírito de entendimento. Ali houve uma explosão. Eu vi o Espírito Santo com força. Porque ali nós estávamos falando do acesso direto à plenitude do Espírito Santo. Eu vi pessoas sendo batizadas. Então ali o Espírito Santo estava se movendo com toda a sua força. Amém? Eu vi pessoas sendo curadas primeiro para receber. Quando chegou ali, o Espírito Santo começou a me dar palavras de conhecimento. Pessoas agora estão sendo curadas, porque senão não vão conseguir, não tinham sido curadas na ministração de cura, na de libertação. Amém? Os 7 Espíritos de Deus, eles representam um só, que é o Espírito Santo. Nós estamos falando de 7 facetas do Espírito Santo. Amém? Gente, eu vou parar aqui, senão eu vou continuar. Acho que é o dia inteiro. Ó, amo vocês. Beijo. Até amanhã. Amanhã vai ser manto. Esse apocalipse aqui, tá? Amo vocês. Beijo no seu coração.